Bom dia a todos e todas. Vamos dar então início aqui ao nosso 19º encontro presencial do Fórum Acidente de Trabalho, Análise, Prevenção e Aspectos Associados. A gente gostaria de, antes de chamar aqui primeiro o professor Idelberto, né, que é parceiro nosso desde o início aí desse projeto. Nós estamos fazendo um esforço com o pessoal ali fora, quem não fez ainda o cadastro, né, para receber as mensagens e ter uma participação mais permanente no fórum, ou no intervalo, a hora que o pessoal puder fazer. Pelo menos aqui a gente está fazendo o primeiro passo do cadastro, que é vocês informarem um e-mail para as pessoas poderem, para depois vocês receberem, o Moodle vai mandar uma mensagem para confirmar, né, a segunda etapa depois em casa. A gente gostaria de primeiro agradecer, né, a presença de todos aqui e pedir uma apresentação assim rápida, né? Quem é, de onde que é, para a gente ir se conhecendo melhor. Vamos lá? Bom, meu nome também é Idelberto, então vocês estão vivendo uma oportunidade ímpar na vida de vocês hoje, né? Dois Idelbertos, assim, no mesmo espaço, né? Sou lá da Faculdade de Medicina de Botucatu. A gente teve um problema aqui com a conexão à internet, a gente sempre gosta de reforçar, de apresentar para o pessoal que participa aqui, essa iniciativa dos encontros presenciais. Ela é apoiada numa iniciativa virtual, que tem uma página na internet desse fórum aqui. Então depois, se alguém de vocês não recebeu, não teve o acesso ao folheto aqui, tem o endereço da página nesse folder. A gente disponibiliza o material das apresentações, já desde a última apresentação, a gente deixa o link do IPTV da USP. Essa apresentação do Chicão vai ser disponibilizada, hoje vai ser transmitida ao vivo e depois pode ser acessada por quem tiver interesse, inclusive de fazer o download, utilizar em atividades de formação, tá? Além disso, a gente disponibiliza na página leituras sugeridas pelo participante, aquilo que a gente tem possibilidade de deixar os links, de mostrar de forma aberta, fica disponível na página. Também devemos disponibilizar depois os arquivos da apresentação do professor Francisco aqui hoje, né? E há uma série de outras iniciativas, por exemplo, iniciativas de apoio à formação para análise de acidente, arquivos de aulas, exemplos. Uma das coisas que a gente está em construção agora na página, está construindo, já tem lá uns 5 ou 6 exemplos, são exemplos de análise de acidente apresentados na forma de exercício, que você pode trabalhar com ele à distância. Você baixa o exercício e tem perguntas, e depois que você envia a sua resposta, você tem acesso a um comentário organizado por a gente sobre aquele mesmo acidente, e ainda a possibilidade de, querendo continuar a conversa sobre aquele acidente, utilizar um espaço de fórum, né, na página. Então a gente tem algumas pretensões nesse campo do incentivo a uma mudança daquela compreensão de acidente como algo que é explicado apenas de forma centrada na figura, né, do comportamento do trabalhador que teria errado na hora do acidente. A gente espera contribuir para a desconstrução desse modelo de abordagem de acidente. Bom, não tem, acho que a gente podia. Tem alguma outra informação mais direta, Rodolfo? Então, essa questão do IPTV é www.iptv.usp. É a página formal do sistema de transmissão de palestra e tal. Então, hoje aqui, como o professor Idelberto já falou, as pessoas já estão assistindo, quem quiser assistir, né, no seu estado, em alguma outra cidade, já tem o acesso ao vivo, e depois vocês podem assistir, né, e a gente vai ter também um arquivo para disponibilizar eventualmente até na página, né, o pessoal, a gente tem também um documento, uma gravação para uso, né, posterior. Acho que é basicamente isso, né? Sobre essa questão do acesso à gravação,
Na página está bem destacado um link onde você acessa esse conteúdo, junto com a referência ao encontro. E temos uma novidade aí, eu e o Rodolfo fomos esquecendo, né, Rodolfo? Está fresquinha. Da experiência da intervenção em análise de acidente e prevenção lá em Piracicaba, resultou um livro que a gente está chamando o método de análise de MAPA, né? Tem que ter uma sigla, né, para poder fazer marketing, né? Método de análise de prevenção, modelo de análise de prevenção de acidentes. Esse livro era para ter ficado a versão impressa pronta até para distribuição hoje aqui, tem um apoio da FAPESP, então vai ser distribuição gratuita, não é isso? Né? Mas a versão online, uma versão em PDF, já está disponível na página também, com um destaque lá onde você pode encontrar com facilidade, né, a informação do texto. Então ele apresenta a estratégia de análise que foi sugerida e junto no livro há alguns exemplos de aplicação do modelo. Talvez na próxima apresentação, se o livro já não tiver esgotado, porque eu acho que com esse preço vai ser um best-seller, né, a gente distribui aqui no próximo encontro presencial. Então vamos lá. Então eu gostaria de chamar o professor Francisco de Paulo Antunes Lima, ergonomista, formado na França, professor da UFMG na Engenharia de Produção. Vai falar sobre abordagem e análise de acidente de trabalho com o uso da ergonomia. Bom dia. Bom, o Rodolfo, quando ele me convidou, ele disse que seria uma coisa mais informal, mas eu preparei uma apresentação para introduzir o tema. Acho que a gente tem tempo suficiente para fazer mais um bate-bola sem muita formalidade. Então, se vocês quiserem interromper em algum momento, eu acho que o público é muito diverso e tem interesses diversos também. Eu não teria como atender a todo mundo na apresentação, mas eu acho que ela oferece algumas indicações tanto teóricas ou abordagem de natureza mais sociológica ou mais psicológica que a gente poderia desenvolver dependendo do interesse de vocês. Então, o que eu pensei falar foi mostrar o ponto em que a análise de acidentes chegou e como que a gente poderia avançar usando teorias e alguns métodos que estão sendo propostos e principalmente responder uma questão que hoje é uma questão grave, se os acidentes podem realmente serem previstos, antecipados e evitados, ou se a fatalidade, não apenas em sistemas complexos, mas até no cotidiano, em trabalhos mais rotineiros, se esses acidentes podem ser antecipados ou não. Para deixar claro minha posição, que vai ficar evidente aqui na apresentação, eu acredito que tem a resposta, pelo menos no que eu cheguei, é um meio termo. Nem os acidentes normais do PERO, que acha que não há o que fazer, é uma consequência necessária da complexidade tecnológica que os aviões continuem caindo. Mas também não é a utopia dos engenheiros de achar que a gente pode evitar e ter uma explicação causal de todos esses acidentes e ter um sistema seguro. Então, a minha posição é um meio termo. Acho que há coisas para se fazer para avançar na segurança, e aí dependendo de uma série de coisas que eu gostaria de discutir, de certas condições, mas esse avanço, dada a natureza do problema que a gente enfrenta, ele apresenta um limite e que necessariamente vão continuar acontecendo acidentes. Agora, até onde a gente pode ampliar essas fronteiras da prevenção é que a gente pode colocar em discussão. Bom, o que eu para introduzir essa discussão, eu vou fazer uma breve introdução desse problema, mostrar por que a prevenção ela anda fora de sintonia
com os acidentes, o que na prática quer dizer que ela deixou de ser preventiva. Algumas abordagens que lidam com esse problema atualmente, as limitações para tratar dos acidentes que continuam acontecendo, e o que a gente poderia tentar fazer para avançar, ou para retomar, colocar a prevenção adiante dos eventos. Você fazer com que a prevenção retome a sua natureza, o seu objetivo de ser efetivamente uma prevenção. Bom, para introduzir esse tema, eu coloquei essa frase, essa caracterização que é bastante rebatida, mas talvez a gente possa retomar de uma maneira mais aprofundada. Já se tornou um pouco rebarbativo já dizer que acidentes são socialmente produzidos. Então, desde as teorias sociais ou econômicas, a determinação social, até teorias mais, vamos dizer, cotidianas, ou práticas cotidianas, como dizer que o acidente depende de um clima organizacional, no fundo está se falando isso. Um acidente não é um fato técnico isolado da sociedade ou das condições que estão em torno daquele evento. Agora, essa afirmação deveria ser entendida de uma forma mais, vamos dizer, mais séria, mais sistemática, e a ideia aqui é mostrar esse social agindo dentro da cabeça das pessoas. Ver como que uma pessoa diante de uma situação de risco está absorvendo, incorporando essas determinações sociais e como que isso afeta o seu comportamento. Mas sem esse ponto de partida, eu acho que não dá para entender nem as possibilidades de avançar na prevenção, nem por que esses determinados limites são colocados. E os limites se devem exatamente a isso. Enquanto esses atos se devem nessas relações sociais que são as da produção atual, a gente não tem um limite que é impossível de transpor. Então, o que diferencia essas diversas abordagens é como que a gente entende o que é essa construção social, o que é essa determinação social. Bom, nessa ideia de construção social, a gente pode compreender essa persistência das análises tradicionais de uma outra maneira, não como uma coisa de fora que por razões inexplicáveis a gente não consegue mudar, mas a gente tentar entender isso como parte desse processo de construção social. Né? Por que nós, os engenheiros, os técnicos, o que se pratica dentro da empresa, ainda repete essa abordagem tradicional apesar de toda a crítica que é feita? Então, por que afinal de contas, é sempre o operador que vai ser responsabilizado? E por que é tão difícil mudar essa concepção do fator humano, ou da culpa, ou da responsabilização? Bom, por que é importante mudar, olhar a coisa dessa maneira? Porque se eu entendo que isso é uma concepção equivocada, eu vou tentar formar as pessoas, vou tentar dar instrumentos teóricos ou metodológicos para que ele amplie a sua concepção de análise de acidente, ou concepção do acidente. Ora, se eu vejo que isso é uma parte integrante do sistema de produção dos acidentes, a minha atuação tem que ser outra. Já não é mais pelo convencimento, mas pela criação de condições sociais em que essa concepção, essa visão, vai ser contraposta a outras dentro de um processo de negociação, de participação, de contra-poder, de contra-pareceres, como existe em alguns países. E não mais acreditar que eu vou convencer um técnico ou um engenheiro a mudar a sua maneira de olhar o acidente. Então deixa de ser uma questão de crítica científica e passa a ser uma questão de prática social. Então eu elenquei algumas coisas aqui para mostrar por que essas práticas dominantes, elas contribuem para manter a situação, né, não modificada. Então, bom, algumas coisas já são todas conhecidas, né, pelas críticas que já foram feitas,
Mas é interessante entender em que elas contribuem para manter ou contribuem para produzir os acidentes da forma como eles continuam acontecendo. Então, uma crítica comum, ou um limite comum, é que eles sempre vão privilegiar as causas imediatas e as causas diretas, né, dos acidentes, em detrimento das causas organizacionais, das causas indiretas, das falhas latentes, como é mostrado em algumas das teorias mais contemporâneas de acidentes, né, por exemplo, como a teoria do Rhizon. Bom, é também comum essa responsabilização dos trabalhadores diretos, normalmente a própria vítima. Hoje existe uma tendência que é real, não é fictícia, não é apenas por dizer, em que essa responsabilização está aumentando, inclusive, para o nível gerencial. Então, em alguns casos, o encarregado é demitido devido a um incidente em que lhe foi atribuída a culpa. E esse mecanismo ele serve para legitimar esse tipo de análise. Então, o que é colocado em questão não é a culpabilização. Se eu culpabilizo um engenheiro, um gerente, um encarregado, um supervisor, aí eu posso continuar culpando o trabalhador também. Isso apenas legitima essa forma de análise ao mudar e não mudar a forma de ver. Bom, outro modus operandi desse tipo de análise que reforça essa concepção, essa crença racionalista na padronização e nas normas. Mesmo quando as empresas elas estão desenvolvendo sistemas que vão além das normas exigidas formalmente, né, pelo Estado, pelo poder público, ainda assim sempre são as normas, são certificações que vêm de outras empresas, da matriz ou outras técnicas. Então são normas, às vezes, mais aperfeiçoadas do que aquelas que já existem nas normas regulamentadoras ou outras normas técnicas, mas sempre essa ideia de que o sistema que garante a segurança é o cumprimento da norma, é seguir o padrão. Bom, como a gente sabe que manter um sistema funcionando não é possível mantê-lo dentro de normas, sempre vai se encontrar uma transgressão para responsabilizar alguém, né, pelo acidente quando se faz a análise. Bom, um outro princípio e que acaba reforçando todo esse processo é a valorização da comunicação. Então tem empresas que estão... o processo é participativo, abre espaço para os trabalhadores, para os seus representantes, estão colocando sistemas de auditorias, denúncias anônimas de pressão de encarregados contra os trabalhadores para colocar a produção, o trabalho à frente da segurança, ou se não preocupa com a condição de segurança, etc. No entanto, um dispositivo legal que já está bem difundido é o direito de recusa do trabalho em situações de risco iminente, etc. Então, seja legalmente ou dentro das empresas, essa possibilidade do trabalhador se manifestar e se recusar a trabalhar numa situação de risco já é reconhecida. Só que reduzir isso a uma situação de comunicação, tem vários problemas aí que a gente vai discutir, né, não é fácil, né, pela natureza do problema que a gente está lidando, que é um risco potencial, não é fácil expressar esse risco, ou legitimar um risco dentro de outros interesses que acontecem dentro da empresa. Então a comunicação tem uma série de patologias que já foram analisadas. Por exemplo, o Deju, o Lohri, o Damian Cree, autores que mostram que não existem condições objetivas, reais, para que os trabalhadores se expressem dentro de uma empresa as suas percepções do risco e legitimem essas percepções. Isso acaba reforçando, mantendo essa situação, né, sem entender o problema de por que ela não se torna realidade. Formalmente existe espaço, mas na prática ele não pode ser ocupado e não pode se desenvolver. E para que essa comunicação, esse debate,
esse diálogo mais franco e mais aberto sobre a segurança se desenvolva, a gente teria que criar condições sociais, inclusive dentro das empresas. Bom, uma outra característica dessas abordagens é a predominância de relações causais, objetivas ou matemáticas ou estatísticas em relação a outras formas de conhecimento. O conhecimento é visto exclusivamente como aquele conhecimento que pode ser universal ou transmitido a um outro e formalizado. Então, aquele conhecimento intuitivo, tácito, que vem da experiência, do sentimento, da percepção, que um trabalhador experiente tem, por exemplo, de uma mina subterrânea, em que ele percebe, ele escuta, ele sente que um choco vai cair, isso é difícil, obviamente, de ser negociado e de ser debatido, né, no espaço público. Então, toda uma parte do saber dos trabalhadores diretos, que são aqueles exatamente que vão sofrer de forma imediata os acidentes, pela natureza desse conhecimento, ou pelo que é reconhecido como conhecimento, ele acaba sendo excluído desse debate. O que eu explico é uma das patologias daquela comunicação que eu mencionei anteriormente. E tanto... aí a gente pode entender essa relação com a determinação social no sentido mais puro, mais direto, nesses momentos em que a dificuldade de legitimar uma percepção, normalmente a resposta do encarregado é ou você faz, ou alguém ali fora vai ocupar o seu lugar. Então, é claro que essa ameaça direta, né, a gente sabe que ela existe, mas o interessante é tentar entender qual que é o mecanismo subjetivo, psicológico, na interação entre as pessoas e na interação dessas pessoas com a situação de risco, que dá mais legitimidade a essa pressão econômica, política, esse uso do poder, do que aquela percepção. Porque dentro do aparato legal, se o trabalhador consegue demonstrar que o risco é objetivo, ele tem o direito de se recusar a trabalhar. E, pelo menos nas grandes empresas, o encarregado seria demitido nessa situação. Ele teria um contrapoder já assegurado para exercer esse direito. O problema é que, para exercer esse direito, dada a natureza do risco, é impossível. Ou seja, eu condiciono o uso do direito a uma prova objetiva, o que contradiz a natureza do conhecimento, que é o conhecimento tácito e intuitivo. A gente vai ver depois, se isso está meio abstrato, ou muito teórico, a gente pode ver, em alguns casos, como que isso se manifesta, né, em alguns casos de acidentes. Bom, mais algumas razões que explicam esse processo de produção de acidentes. Então, quando essas análises que são baseadas em visões neutras, né, então todo mundo é responsabilizável, independentemente da posição hierárquica, que são objetivas, no fundo elas estão excluindo qualquer valor na escolha de alternativas, por exemplo, de como se trabalhar, de qual a forma mais segura de trabalhar. E com isso ela anula incerteza e percepções que são subjetivas. Ora, um risco, um acidente, é por natureza, por definição, ele tem uma realidade potencial, né, uma possibilidade. E essa possibilidade, isso que faz parte do dilema do trabalho, eu posso fazer ou não fazer, eu posso fazer assim, eu posso fazer assado, de uma maneira mais segura ou menos segura. Isso pressupõe uma valorização e uma escolha. E é aí que vai acontecer a transgressão e a alternativa, né, que pode levar a um acidente. E se eu não reconheço essas opções, isso não é objeto de discussão e de debate, eu estou retirando a possibilidade de realmente fazer a prevenção. E uma razão mais profunda, que eu acredito que isso não é consciente, mas é o que acaba acontecendo, reconhecer abrir um espaço para esse diálogo, de reconhecer a expressão dos trabalhadores, a experiência, o seu sentimento, a sua intuição, esse saber tácito, e dar realidade a esse direito de se contrapor à produção, isso não tem fim, né? Isso não ficaria
separado apenas na segurança, e os produtores, os executores diretos, certamente iriam ampliar esse direito para as outras questões. Não por razões diretamente políticas, mas por questões de trabalho. E quando você começa a tocar no problema de segurança, a gente vê que aquilo está ligado com toda forma de projetar, de escolher equipamentos, de organizar a produção, de tomar decisões dentro da empresa. E pouco a pouco, obviamente, os trabalhadores iam começar a tomar poder e criar um contrapoder a essas decisões que vêm de cima. E isso não tem fim. Chegaria um momento em que os trabalhadores teriam que estar tomando decisões de natureza estratégica e toda a hierarquia se veria eliminada, né, pouco a pouco desse processo, desse poder que eles têm de controlar essas decisões. Então, isso é o limite que está posto e está colocado nessa, e que viabiliza que esse direito se realize, porque ele pressupõe uma forma de organização social que não pode ser essa organização do poder hierárquico da sociedade da produção capitalista. Ou seja, a gente requer uma autonomia ou condições para que essa autonomia se desenvolva, que não existe nessas relações de poder ou na forma como a produção é organizada. Ou seja, o que está em questão aqui, para controlar o risco, é a questão do controle social. Quem é que controla a forma como se deve produzir? E esse que é o sentido mais radical que eu vejo da ideia de construção social dos acidentes. Se os acidentes são produtos sociais, eu acho que não há dúvida sobre isso, evitar acidente quer dizer mudar e transformar a forma social de produção. Bom, o que a gente pode concluir dessa primeira abordagem? Eu acho que cada um desses mecanismos, a ideia não é retomar isso já está feito, nessa concepção da determinação social dos acidentes, mas mostrar como que cada um deles funciona lá no cotidiano, né? No diálogo entre o trabalhador, o seu supervisor, e a avaliação se um choco vai cair ou não, se aquela máquina está numa condição segura, ou se existe risco ou não de fazer um determinado trabalho. Então, como que dentro dessas relações intersubjetivas no processo de trabalho cotidiano, essas relações de poder se manifestam e por que elas são reproduzidas, né? Impedindo ou possibilitando a ação de prevenção. O poder não é apenas na posição hierárquica ou no controle social, ele se manifesta na forma da natureza do próprio trabalho. Bom, a prevenção, tendo em vista aquelas características, ela vai acabar gerando uma série de descompassos ou de impossibilidades que acaba colocando em xeque a própria ideia de prevenção. Então, o que eu estou chamando da prevenção, ela acaba sendo retrospectiva, né? Só se avança olhando pelo retrovisor, então o acidente tem que acontecer e eu apenas consigo evitar um acidente semelhante ou idêntico àquele. A própria ideia de semelhança é uma questão importante que é banalizada, né? Por que o retorno de experiência não funciona? Além desses exemplos que eu dei, como deveria funcionar, por exemplo, na aeronáutica. Sempre que tem um acidente aeronáutico, vem aquela lembrança, né, mas isso já havia acontecido antes. Né, um incidente, ou um quase acidente, com características bastante semelhantes. E essa lembrança, ela só vem depois do acidente. Então, essa técnica que se diz ou do retorno de experiência ou de análise de incidentes, ela é ineficaz para dar conta, né, dessas situações. Ou tem surtido pouco efeito, né, apesar de ser amplamente praticado, não tem conseguido dar conta, né, desses acidentes. É sempre a análise retrospectiva que coloca em evidência esse tipo de situação, e não a avaliação prévia ou preventiva. Bom, tem uma série de desvios culturalistas e psicologizantes na interpretação dos acidentes, depois eu gostaria de explicar, ilustrar com mais cuidado.
É um retorno da fatalidade tecnológica, como no caso dos acidentes normais ou dos acidentes sem explicação causal. Eu acho que é evidente que o acaso ele faz parte de qualquer acidente, mas dentro de acidentes sempre tem relações causais que podem ser compreendidas e antecipadas. Exatamente porque esse acaso, quando ele faz parte da tecnologia, seja tecnologia de ponta ou tecnologia mais tradicional, sempre vai acontecer isso. Esse acaso impede que a gente tenha uma prevenção total, 100%. Mas entre esse acaso e a situação atual tem uma faixa aí que a gente pode avançar ainda. O pessimismo do Pero em relação aos acidentes normais, de que a complexidade do sistema sempre vai acabar gerando acidentes por causas banais, ele tem razão no diagnóstico, né? A gente pega aí os últimos acidentes aéreos, são causas pequenas que geram um acidente catastrófico, mas ele não tem razão ao dizer que não se pode fazer nenhuma ação preventiva nesses sistemas. E, finalmente, eu queria resgatar essa discussão